Boa tarde, pessoal. Mais um sábado começando o TV Fala Crente aqui. E a gente está entrando na sua casa, no seu comércio, aí no seu carro. Talvez você está fazendo aí sua corrida ouvindo a gente. É um prazer você abrir as portas aí do seu momento para nos receber. E o TV Fala Crente hoje, como sempre, trazendo a luz da palavra de Deus, a criminalidade, os babados aí do mundo gospel, né? E olha, hoje a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o pastor, comerciante, empresário, uma referência aí, e mais do que isso, uma prova viva do poder da glória de Deus. A gente está recebendo aqui no estúdio o pastor Jeff, ex-transexual, que vai falar aí, né, pastor, do que Deus fez na vida dele, o que Deus transformou, e também recebendo o advogado, um dos maiores criminalistas do nosso estado, do Brasil, o Dr. Anderson Kozlovski, que é um prazer ter o senhor aqui. Então, ó, fica ligadinho, porque hoje tá polêmico, né, pessoal? E olha, a gente vai rasgar o verbo aqui, vai revelar muita coisa. E no final, também tem muita polêmica aí para vocês, ó, comentarem, apontarem. Então, fica ligado. E nós estamos aqui, nesse momento aqui, que eu estou muito ansiosa de debater um pouquinho aqui, conversar. A gente está com o pastor Jeff. Como eu bem falei, né, ele é ex-transexual, mas hoje ele é pastor, cantor, empresário, né? E pastor Jeff, eu vou perguntar logo assim no início, quando começou esse momento da sua vida, essa escolha, porque é uma escolha, né, dessa transição da transexualidade? Quantos anos o senhor tinha? O senhor viveu alguma situação da sua vida de abuso sexual? Como foi isso? Como se deu? Como começou? Compartilha aqui com a gente nesse momento. Eu sofri, Lia, todos os abusos possíveis que você imaginar. Físico, mental, abandono. Então, essa história começou bem lá na minha infância. Então, a gente já vem de um relacionamento conturbado, né, entre minha mãe e meu pai. E aquela separação, eu tinha 4 anos, e ali eu fui parar em várias famílias. E no meio disso tudo, sim, eu sofri abuso. Até por gente da casa, entendeu? E até hoje, diante do Espírito Santo de Deus, o meu pai não acredita. É tão difícil isso, né, pastor Muito. Jeff? Então, assim, mas com quantos anos o senhor falou, eu quero viver essa transição, eu quero ser mulher? Lia, o que acontece? Eu não tive escolha. O meu caso foi de necessidade. Então, na minha infância, esse período que eu passei transicionando de casa em casa, sendo abusado, sendo violentado, sendo defraudado, chegou um momento que eu falei, eu preciso ir embora. Eu tinha uma amiga na escola e essa amiga falou comigo, Jeff, eu trabalho dentro de uma termas, dentro de um cabaré. Lá vão te acolher. Eu falei, então é pra lá que eu vou. Isso tudo começou, eu tinha 12 anos, Lia. Meu Deus, 12 anos. Uma criança. Uma criança, sem mãe, sem pai, jogado no vento, no meio da tempestade. E quantas das vezes eu olhava para Deus e falava assim, Senhor, por que comigo? Por que comigo? Porque a maioria das vezes a gente vê que hoje a homossexualidade ela está sendo vista de outra forma. Uhum, sim. Mas há 16, 17 anos atrás ainda tinha era um tabu muito forte, sabe? Uma violência muito Sim, forte. Eu lembro que quando eu cheguei perto da minha mãe, eu tive acesso à minha mãe, eu tinha 12 anos e ela não entendia. E na minha mente, ela era culpada de tudo. Uhum. Mas ela não tinha culpa do meu pai meu pai não queria pagar pensão, meu pai pegava, botava a gente numa casa, botava em outra, e no meio dessa situação foi aonde tudo aconteceu. Então, quando eu chego na casa da minha mãe, eu com 12 anos, minha mãe não sabe lidar. Aí eu te faço uma pergunta. Você que é cis, homem cis, mulher cis, você nasceu, você escolheu gostar de homem? É a mesma coisa a gente que veio do homossexualismo. A gente decide não querer mais ficar com homem. Mas a gente nasce assim. Eu já nasci assim.
E no meio disso tudo, Satanás já preparou um cenário para me segurar ali. Exatamente. Sem pai, sem mãe, sem família, sem abrigo, sem escola, sem ninguém. Quem abraça? Sim. Quem abraça esse povo? E é uma coisa tão forte isso, né, doutor Janderson? Apesar do senhor ser advogado, mas que é presidente de um instituto que trabalha com esse acolhimento, isso que o pastor Jeff está falando, dessa ausência familiar, ausência estrutural, até na escola, esse aprendizado, esse ensinamento também, a gente vê essa deflagração. E não estou falando na questão moral, mas sentimental, familiar. Porque uma coisa é você escolher essa opção, mas você tem uma estrutura ali e não como uma fuga, né, doutor Janderson? Sim, a verdade, eu tenho uma fala que às vezes espanta algumas pessoas. Mas, na verdade, Lia, filho não se perde na rua. Filho se perde em casa quando você deixa de dar assistência, quando você deixa de dar para ele o necessário. Então, como o próprio pastor Jeff falou, ele acaba tendo que buscar na rua, ele acaba tendo que buscar em outros lugares onde ele não tinha. Porque o filho se perdeu inicialmente dentro de casa. Então, não somente isso, mas olha como é que são as coisas. Você tem que compreender tudo aquilo que passa pela família, tudo aquilo que passa dentro da sociedade, o que a sociedade faz, como o mundo puxa os nossos filhos para dentro dele, para cumprir aquilo que ele quer fazer, porque o mundo jaz no maligno. Então nós temos que ter essa compreensão hoje. Muitas das pessoas julgam as pessoas que passam por isso, mas esquecem que nós da sociedade podemos aumentarmos esse potencial dessas pessoas que vivem isso, porque essas pessoas não estão ali porque elas querem, muitas estão porque não têm condições de poder se manter. E acabam, como o próprio pastor Jeff falou, fazendo isso para se manterem vivas. E pastor Jeff... E no meu caso, eu fui abandonado. Eu fui abandonado desde criança. E o senhor, a gente vê aqui as fotos, gente, aqui no telão, é uma mulher. Sim. Completamente, né, no corpo feminino. Sim. Eu, como mulher, falo isso. Com quantos anos o senhor fez o primeiro procedimento cirúrgico para começar a montar esse corpo feminino? Com 12 anos, eu comecei, né, a trabalhar dentro dessa casa de prostituição, o famoso bordel, que fica em Copacabana, não sei nem se existe ainda. Com 12 anos, chegou para mim uma cafetina e falou assim para mim: você precisa se montar e aproveitar que você está novinho. Eu falei assim: não, mas não é o que eu quero para mim. E ela falou assim para mim assim: mas é necessário se você quer ganhar dinheiro. Se você quer viver uma nova história, você precisa crescer. E ela me ensinou uma frase, que aquilo entrou na minha mente e penetrou dentro do meu coração, da minha alma, que ela falou para mim assim: a beleza abre portas. E não é mentira. A beleza, ela abre portas. A beleza, ela abre portas. E com essa beleza, fui amante de muita gente poderosa, muita gente grande. Com 14 anos, estava eu indo para São Paulo colocar um peito. Então, tipo assim, no meio disso tudo, eu precisava me reinventar para eu mudar de fase, sair da pobreza e sustentar a vida que eu tinha. Porque no começo eu fui por necessidade. Mas depois entrou a vaidade. O diabo começou a me mostrar dinheiro. Pô, na época, o salário mínimo era 500 e pouco, 600 reais. Eu tirava 2.000 reais por noite. Eu saía com 11, 12, 13 homens dentro de uma vez. O famoso bacanal, suruba. Eu não tenho vergonha de dizer quem eu fui. Para mim é uma honra dizer que Deus, ele ainda muda história. Amém. Deus ainda vira cativeiro. Deus ainda continua realizando milagre. Deus continua entrando com a mão forte aonde é inacessível para o homem. E uma coisa, pastor Jeff, o senhor com 14 anos, qual foi o momento da sua história onde você encontra Jesus? Porque o encontro com Jesus é uma coisa, a libertação é outra, né? A libertação é outro processo. Então, qual foi o momento em que o senhor encontra Jesus, assim, fala... Porque a gente está vendo aqui no telão, né? O senhor participava, assim, de uma religião afrodescendente. Sim, passei pela Quimbanda, passei pelo Candomblé, passei pela Umbanda. E a gente não está rotulando aqui que foi a religião, como bem o senhor falou, foi a sua estrutura familiar. Sim. Até porque tive pessoas muito bem resolvidas que mataram minha fome.
Inclusive, a minha ex-mãe de santo, ela me tirou de um bordel, ela me deu um emprego, pagava meu aluguel para poder me manter. Então, eu te digo, Lia, que existem pessoas boas em todas as religiões. Não é que eu concorde, mas o senhor entende que aquele momento ali tem. E que qual cada foi um esse tem a momento sua do escolha. seu encontro com Jesus, assim? Eu conheci Jesus num período muito difícil. Eu digo para todo mundo onde eu ministro que quando tem alguém de joelho, tem algo acontecendo. Porque Deus trabalha no silêncio. Eu tenho uma avó e essa minha avó é crente. E essa Sempre minha tem avó- uma vozinha, Sim. né? A minha avó é aquele tipo de pessoa que ela fala, Jesus falou comigo. Aham. E minha avó sempre falava que Jesus fez uma promessa para ela, e que a promessa dela é que eu seria pastor. Ela olhava, eu de peito, eu de prostituta, ela sempre falava, tu é profeta. Ela sempre falava, Jesus me prometeu. O que eu acho mais lindo disso tudo, que dentro da fé da minha avó, ela olhava para o cenário e ela falava assim, não foi o que Deus me prometeu. Eu falava, avó, quebraram minha perna, quebraram meu braço, porque eu me envolvia com miliciano, policial, bandido, me envolvia com tudo que não presta. E a gente sabe, né, que o preço do pecado é o quê? O salário do pecado. É a morte. Só me envolvia com gente errada, roubo de carro, trabalhei para uma gangue. Então, tipo assim, eu só vivia entre coisas erradas. Mas ali tinha uma avó que orava. Eu lembro que uma vez eu estava foragido, o doutor, e eu fui passar uma temporada na casa da minha avó. E minha avó falou assim comigo, se para ficar aqui tu tem que ir para a igreja comigo. Fui para a igreja com ela. Quando eu chego na igreja, tinha uma foto minha na parede, eu tomei um susto. Ela falou assim para mim, eu sou dizimista dessa igreja. E Deus me fez uma promessa. Eu não tenho mais força para clamar, não tenho força para levantar a mão, mas toda vez que eu entro dentro desse lugar, eu falo para Jesus, Senhor, tu me prometeu. E aí foi nesse encontro, pastor Jeff? Não. Aí eu nem queria saber de Deus, eu odiava crente. E qual foi assim? Eu gostava de fumar maconha, eu gostava da de cheirar uma droga. cocaína, eu gostava de Eu correr queria fazer perigo. isso. Gostava. Eu queria te fazer uma pergunta aqui polêmica. A gente sabe da sua conversão, hoje o senhor é pastor, Sim. respeitado, uma referência. Tem que estar sempre em Deus, né? Sim, Tem que eu estar orando. preciso, eu sempre costumo dizer para os meus seguidores, eu preciso estar cheio de Deus, porque sem Deus eu sou o cão, um demônio. Porque é um processo Sim. eterno, né, doutor Janderson, de libertação, né? Sim. Assim como nós, porque não tem pecadinho nem pecadão, Não mas... existe. E as pessoas costumam dizer, Lia, geralmente as pessoas julgam os pecados dos próximos baseados porque os deles são diferentes dos nossos. Sim. Então é muito fácil para que a pessoa se levante e julgue o que aconteceu com ele. Mas ninguém calçou os sapatos dele para caminhar a história dele. E hoje ele reescreve uma nova história. E é o que nós falamos justamente porque as pessoas acabam impulsionando, jogando as pessoas de ladeira abaixo, porque as pessoas recriminam muitas pessoas que se dizem ser machistas e contra a questão da homossexualidade, contra as religiões afrodescendentes, de raízes afro, e tendem a julgar as pessoas. E eu quero deixar aqui um abraço para muitos amigos meus que são da religião também. Sim. E mas Anderson, são meus amigos, não abro mão deles. Sim. Não abro mão deles, porque enquanto estamos próximos a eles, eles sabem que eles são amados também. E assim eu me sinto amado por muitos deles que me abraçam E também. o mal do crente, sabe qual é? É achar que Jesus é só dele. É isso aí. E Jesus é nosso. É. Ele é acessível para quem quiser. E hoje, pastor Jeff, aqui, para o nosso público, Eu quais costumo são... dizer, só cortando rapidinho, né? Que Oxalá os abençoe sempre. Quem é do axé, axé. Quem é da paz, E o pastor Jeff, hoje aqui, para o nosso telespectador, qual é deixar uma palavra de restauração, uma palavra do que Deus pode fazer, do que Deus
continua realizando na nossa vida, na nossa história. Eu vim conversando com o senhor, a gente aqui no camarim também, e assim, gente, nos bastidores, o pastor Jeff é um homem cheio de Deus, assim, ele é muito simpático, muito até alegre, assim, mas antes da gente começar, ele orou, antes da gente estar aqui, ele estava falando com Deus, então, assim, você vê que a conversão dele é de fato genuína. E a gente estava falando sobre isso, né, pastor Jeff? Quando você vem do fundo do poço e você tem um encontro com Jesus, o seu amor por ele, a sua entrega por ele, a sua intensidade com ele é muito maior, é muito mais forte. Então eu queria que o senhor deixasse uma palavra para os nossos telespectadores, para uma família que vive essa história, porque a gente diz que a gente tem que aceitar, que a gente tem que abraçar, mas é muito difícil para uma família viver isso. Sim. Então eu queria que o senhor deixasse uma palavra, que o senhor seja a boca de Deus para essa casa, para essa família. O que eu tenho para dizer, assim, da parte de Deus, é que Deus não deu a última palavra. Fica naquilo que Deus te prometeu. Se Deus, ele falou que vai fazer na tua vida, independente do tempo, independente da sentença, independente da situação, independente do cenário, independente daquilo que seus olhos vê. Em Jó diz que ao cheiro das águas, Deus faz brotar ramos novos. Eu costumo dizer que Deus é o Deus do de repente. Deus é o Deus do de repente. Não para de orar, não para de crer, não para de buscar, não para de profetizar. Continua profetizando sobre o teu marido, entendeu? Continua profetizando sobre esse filho, porque Deus te deu, foi um filho varão, Deus te deu, foi uma filha, aleluia, te deu uma filha para ser mulher de Deus. Você não criou filho para ficar nas drogas, você não criou filho para ser escravo da prostituição. E enquanto tem uma mãe de joelho, tem um pai de joelho, tem milagre no meio da casa. Olha isso, gente. Tem milagre. É muito importante isso que a gente está falando, né, pastor Jeff? Eu creio nisso. E eu quero deixar aqui, eu estou aqui cheia da presença, eu estou arrepiada, acredito que o doutor Janderson também, a gente está sentindo a presença de Deus, e eu quero que você receba essa palavra também na sua casa, que você receba essa palavra sobre a vida da sua família. Está aqui o pastor Jeff. Vai passar todas as fotos dele aqui, vai lá no Instagram dele, @JeffCabralOficial com 2 L's, e vê o que o nosso Deus pode fazer. Pastor Jeff, muito obrigada pelo seu tempo. Gente, eu quero fazer um podcast com ele, porque eu quero ouvir muito mais desse testemunho, porque assim, é muito forte, né, doutor Janderson? É sublime, e tudo aquilo que o pastor Jeff tem enfrentado até hoje nesse processo de libertação, de referência que ele é. Eu falei no meu Instagram, porque eu não gosto de ficar falando sobre o meu testemunho, voltei a falar agora, porque muito crente, muito homem me procura, faz proposta, pastores. Eu ia perguntar isso para o senhor, se o senhor recebe proposta. Muita proposta. Esses dias um homem me ofereceu R$2.000 e não sabe, por isso que eu defendo a minha honra, porque não sabe o preço que eu pago. Não sabe a renúncia, não sabe o que é passar fome, não sabe o que é largar tudo para servir a Deus. Porque mentiroso é quem fala que vem para Jesus que vai tudo se florescer. Não. Tem pedras no meio do caminho. Antes da vitória chegar, você passa por uma olaria. E nessa olaria Deus te quebra e ele te refaz. Mas quando a glória de Deus chega... Tá aqui, ó, gente. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. No dia que eu conheci Jesus, que eu conheci Jesus dentro de um cabaré, foram lá um casal de profeta e falou para mim, me deu uma sentença, sai, vai embora. Eu pedi as contas, o dono da casa falou comigo assim, Lohana, eu usava o nome Lohana, Rafaela, você está comigo muitos anos e eu te conheço. Eu era viciado. Ele falou assim para mim, eu não te dou nem 15 dias para você voltar arrependido aqui. Isso foi em 2015, estamos em 2026. Porque para a vergonha do diabo, para a vergonha do inimigo, Deus tem me sustentado até hoje. Gente, encerro dizendo isso. Se Deus te prometeu, Ele é fiel. Obrigada, pastor Jeff, doutor Janderson. A gente só ouviu, né, doutor Janderson aqui, mas é isso, gente. Fica ligadinho, porque o pastor Jeff continua aqui com a gente e vem mais coisa aí. Então é isso, vamos começar. Ah, meu Deus, vem ele. Mas já...
Tá bom, tá bom, tá bom. Vou Estava sentar, aqui. vou sentar, vou sentar. Por favor, obrigado. Tá bom? Estava aqui passando aqui pela Mangueira, Ah. aí resolvi passar aqui para deixar aqui o nosso recado, né? Ai, meu Deus do céu. Olha o recado dele, hein, gente. Ô, meu advogado, dos melhores advogados do Rio de Janeiro, do estado do Brasil, pastor Gianderson Kozlovski. Corta. Esse é o cara. Ah, é. Pode cortar, tá? Vamos lá, hein? De novo, hein? Opa! Quem está conosco aqui, nosso ilustríssimo doutor Gianderson Kozlovski. Você quase quebra a língua para poder falar o sobrenome dele, tá? É um dos maiores advogados aí na área de criminalidade. Ó, esse é o cara. Eu indico. Tem um instituto maravilhoso aí que cuida aí de muitas mulheres. E conosco aqui está tendo essa honra de conhecer o pastor Jeff. Eu estava muito impactado aí com essa expectativa do senhor estar conosco aqui hoje. Esse quadro aqui que nós fazemos, as pessoas às vezes perguntam se as pessoas querem participar ou não. Porque às vezes tem gente que não gosta, uns acham que é fofoca. Eu não gosto de fofoca, longe de mim dessas coisas. A gente só divulga aquilo que vai para as redes sociais, entendeu, pastor? Então aqui, já adiante mão aqui, eu tomei um caso que chegou para mim essa semana, de uma... Ela é cantora e pastora. Ó. Tá? Porque assim, a gente recebe muita coisa lá, inclusive foi uma irmã que indicou o senhor, falou do seu testemunho, que ela se converteu através do seu testemunho e nos mandou, eu entrei lá no seu Instagram, eu vi, Muita graças gente a Deus, alcançada. excelente testemunho. Então, vamos lá. Essa semana, Lia, Ai, meu Deus. eu fiquei impactado. Por quê? É assim, ela é uma cantora, Ah. que ela começou a despontar em 2024, 25 e 26, não na questão de unção. É porque quando ela está no altar, ela faz algumas estripulias. Ah. Ela roda, ela pula, tira sapato, sai correndo. Só que fisicamente, doutor, ela é uma mulher que chama atenção. É uma mulher jovem, mãe de filhos, tem 2 filhas, mas por sua vez, ela chama atenção. O corpo dela é um corpo de uma mulher que malha. Só que o que chegou para mim, eu fiquei impactado. Mas eu vou mostrar e vocês vão dar o ponto de vista de vocês concernente. Isso porque ele não gosta de fofoca. Tá? Joninhas, meu assistente de palco, pode soltar a primeira foto aí da nossa ilustríssima celebridade gospel. É essa aqui. Uau! Euciane Duarte, né? Ela se tornou alvo de debates pela seguinte questão. Ela é uma menina bonita, tá? Com todo respeito, é casada. Aqui você vê. O marido dela não passa fome, né? O que Deus deu, o que Deus viu nela, é dessa interrogação. Aham. Agora, o que chocou as redes sociais, Joninhas, o próximo aí. Esse vídeo. O que eu vou falar para o senhor, doutor, acho que o senhor nunca viu isso na história até os dias de hoje. Ela, como mulher, bonita como ela é, Tem bastante varão aí. ela foi cantar num presídio masculino, com essa roupa, com esse perfil. Só que ela até retirou das redes sociais, ela na academia malhando, porque estava chamando muita atenção. E aí eu quero ouvir de você, minha amiga ilustríssima Lia Mendes, uma das melhores repórter que o mundo gospel vai ouvir. O que você acha? Você iria, cantaria? Então, eu acho que você fazer o trabalho evangélico, né, da sua missão dentro do ambiente do presídio, que é um ambiente onde as pessoas estão no final ali, estão num momento de muita vulnerabilidade, é uma coisa. Ela, como bem o senhor falou, que tinha vídeos dela na academia, eu acho que a gente tem que cuidar do nosso templo, a gente tem que treinar, a gente depende de como ela estava na academia. Sensualizando. Aí é uma coisa que, né, retirou a gente nem esse precisa dizer, porque sensualidade e caminhar com Deus são coisas que não dão Eu muito... busquei as minhas fontes, cheguei a ver algumas fotos, né? Mas eu acho que tudo depende da postura, da vestimenta, de como você vai se portar naquele ambiente. Uma coisa que eu acho muito bonito de quando fala da mulher
mulher evangélica é da elegância da mulher evangélica, né? De como a mulher evangélica se porta, se veste. Eu penso isso, entendeu? Doutor, A questão toda ali, o comprimento da roupa, o salto, você percebe que está moderado. Você está num ambiente ali onde pessoas vivenciam o crime o tempo todo. É o tempo todo, porque dentro do presídio não ressocializa ninguém. E ali você vai com uma roupa, não é o comprimento, mas é a roupa que marca a silhueta do corpo. Demonstra a silhueta do corpo dela. E isso vai trazer lascívia para as pessoas que estão lá dentro. Vai trazer desejo para os homens que estão lá dentro. Ao invés de levá-los ao céu, pode acabar levando eles para o inferno. Eu já acho diferente. Eu acho que faltou vigilância ali. Primeiro, que ela está num ambiente onde só tem homens. Segundo, que não tinha necessidade de estar com aquele salto todo. E terceiro, eu acho que ela deveria estar com uma roupa mais... Ela mostrar que ela é bonita, ok. Mas querer mostrar... No ambiente certo, né? Sim. Tudo me é lícito, mas nem Mas e a tudo me renúncia? convém, né? E a renúncia? Eu acho que tá tão complicado, Tá tão cara. difícil hoje em dia. Ela é médica, né? Então, por uma ser coisa médica, que me chamou um a tipo atenção de roupa é que ela, propósito. no Instagram dela, ela não coloca... passa o próximo vídeo aqui. Segundo ela, Joninhas, passa o próximo vídeo aqui. Segundo ela preserva a integridade da família. O Instagram dela é de uma mulher solteira. Não tem uma identificação, se ela é casada, se não é. Esse aqui é o esposo dela. E o que me chamou mais a atenção aqui, que na brincadeira deles aqui, aí na pergunta diz, quem é mais sincero entre os dois? Aí ela vai dizer que é ele. E isso aqui me conturbou um pouco a mente. O que o senhor acha aí, pastor? Ou doutor? Bem, falar de sinceridade, falar que um é mais sincero do que o outro, é porque certamente existe um ponto aí que não está coadunando. Existe alguma coisa que está sendo ocultada. O espírito da falsidade, né? Eita! Eu acho que tem uma pombinha ali ainda. Falta, eu acho. Eu que vim da prostituição, eu que entendo, renuncio todo dia, eu acho que faltou postura dela. Tem muita vaidade. Aí você percebe que ela esconde muito o marido. Vaidade, né? Ela não mostra. E na sociedade que a gente vive, para ela ser uma mulher bonita, ela tem que botar o marido do lado, ali, aquela coisa toda. Então... Até porque o século que a gente vive ainda exige uma postura maior das mulheres, né? Hoje em dia a mulher tem voz. Hoje em dia a mulher pode falar o que ela quiser, fazer o que ela quiser. Só que eu acho que ela, como uma grande portadora da palavra de Deus, ela está pecando. E a gente tem que entender isso, né? É o que bem que o colega aqui, polêmico aqui, que traz as polêmicas, falou. Longe de mim de eu acho que quando você tem um relacionamento, você leva a palavra de Deus ou não tem, eu acho que você não tem que expor o seu relacionamento demais, mas também você não tem que esconder ao ponto de ninguém saber que você não tem um relacionamento. Sim, se ela está se escondendo é porque ela alguma quer visibilidade, ela quer o quê? Cantada, porque eu tenho quase 200 mil seguidores. O que eu recebo de oferta, e olha que eu não posto foto de cueca, de shortinho, nada. Eu que tenho só 200 mil seguidores. Inclusive, eu ganho muitas ofertas. Inclusive tem várias influencers que pegam o vídeo dela, que ela está em outro ambiente, e falam, por que você não coloca essa saia aqui mais larga? Porque por ela ter uma silhueta, por ela ter uma protuberância, né? Ela cola, os vídeos dela ela cola, né? Ela cola. E faz lembrar uma busca da autoafirmação. Seria isso. Existe um vídeo há uns anos atrás, não sei se é pastora ou se é missionária Leandra, que falavam justamente sobre isso, que é a mesma coisa. Isso, que ela havia trazido isso há um tempo atrás e ela mudou totalmente as vestes dela e hoje ela trabalha com uma moda feminina evangélica também, mas a questão toda aí, o que mais impactou é o fato dela estar num ambiente que não era propício para aquilo e a roupa que estava marcando... Até porque o senhor vai em presídios, por ser um advogado criminalista, o senhor entra ali, o senhor tem uma autonomia para poder falar do assunto. Então, no seu ponto de vista aqui, rapidinho, que temos aqui mais dois blocos aqui, o senhor, o que ela fez? O senhor foi contra ou a favor dessa postura? Amplamente reprovado. Pastor Jefferson. Para mim, fora de visão. Minha amiga. Sem necessidade. Tá. Vamos agora para a próxima matéria. Isso. Babado, hein? Pois é. 2 momentos, o mesmo amor. É porque quando a gente está namorando, parece que o relacionamento tem prazo de validade e sentimento também, né? Porque eu te amo daqui é o mesmo eu te amo daqui.
Vamos falar agora da Juliane Souza. Duas fases da sua vida que muita gente não conhece, porque quando você é anônimo como a gente, só tem 5.000 seguidores, 3.000, ninguém quer saber da nossa vida. Mas, a partir do momento que você se torna uma celebridade do mundo gospel, tá uma das melhores no Spotify, tá lá arrebentando no YouTube, ganhando rios de dinheiro com cachê de 250 mil, as pessoas querem saber do seu passado, querem saber da sua história. Né? É tão bonito o senhor contar o seu testemunho aqui da sua vida, então isso é bem bacana. Então a gente vai ver aqui um pouco do histórico do passado da Juliane Souza. Quem foi Juliane Souza? Juliane Souza, vamos passar a próxima foto aqui, isso. Ela era da Casa Worship, lá de Goiânia, ficou muito conhecida com aquele louvor, essa casa é sua casa, nós trouxemos ela para você, Jesus. Vamos lá. Ai, meu Deus. Juliane Souza, 2018. Esse que seria seu futuro marido. Só um detalhezinho, Marcos. Ela fez uma harmonização facial considerável, hein? Gente, ela Sério? ficou muito Outra nova. pessoa hoje, gente. Muita coisa. E na época, que era esposa do Léo Brandão, que seria futuramente esposo da Juliane. Que era casada. Que Já era uma casada roça, com... né, gente? É grupo O Fabrício Casa, Moraes. realmente, né? É, a casa. O que aconteceu aqui? Vamos lá. Agora, a próxima foto. O Fabrício Moraes não aparece aqui. Não sei porquê, mas ele também fazia parte, era integrante da banda. Gente, se vocês me dizerem se você não tem um relacionamento igual a gente aqui, já tomamos café junto, já saímos juntos, porque isso faz parte. Você está trabalhando junto, está em conjunto. O que acontece aqui? Por que eu separei eles três aqui? Nessa época, 2018, o Léo Brandão, que seria o futuro esposo da Juliane, era casado com a Helena Obertassi. Amigas, né? Exatamente. Uma frequentava a casa da outra. Amigas. Eu fiz um levantamento, liguei o pessoal lá de Goiânia, o pessoal que andou lá, conviveu, eu peguei Mas algumas no dia de hoje informações. também é assim, gente. Então, Um adultério atrás do outro. deixa eu concluir aqui. Aí vocês, depois eu queria o ponto de vista de vocês aqui. Ela era casada com o Fabrício. E aí, o Fabrício, ele foi até na época do Fuxico Gospel, do Misael, deu uma entrevista. Por quê? O Fabrício estava bebendo, estavam se agredindo, e ela foi para as redes sociais dizer que estava se separando porque estava vendo uma relação tóxica. Até aí, tudo bem. Com ela. Só que, depois dessa relação tóxica, o Fabrício, o Léo, ele tinha engravidado a Helena. Ela estava perto de ganhar neném. O que o Léo faz? Com a separação da Juliane com o Fabrício, ele larga a mulher grávida. Ele vai cuidar da outra. Exatamente. Meu Deus. E aí, eles se divorciam. O que acontece aqui? Segundo relatos de fontes informatistas e jornalistas que a gente pode revelar, as brigas do Fabrício com ela foi porque ele estava pegando conversas dela com o Léo. Mas o amigo estava cuidando da mulher do amigo dele. Que Isso. amigo fiel, gente. O que acontece aqui? Pastoria na casa. Ele termina com ela, grávida, e se casa com a Juliane. Varde. Tanto que ela vai para as redes sociais e ela escreveu, tentei buscar essa informação, mas é só tá um print só, dizendo que Deus não existia pelo drama da gravidez que ela estava vivendo. Agora, pasmem. A Juliane teve 2 filhos com o Léo, que é o pai da filha da amiga dela, que é a Heloísa. Você percebe que o esposo saiu fora, acabou, não tem vínculo nenhum. Mas ela, ao trair a amiga, ela vai ter um vínculo com essa amiga pro resto da vida. Porque É só vai irmão, ter 15 anos, festa de aniversário. Isso aqui te choca, Lia. Você como mulher, A você como... pergunta que fica é se ele vai ser um pai presente ao ponto de ela ter esse vínculo com o que seria a enteada dela, né? O primeiro ponto é esse, porque de toda essa história, quem mais me comove é a moça que grávida passa Que foi por uma... vítima, né? Exatamente. Vítima, Passa traição, por uma situação vítima, dessa. Guerra E- Fria. Cara, essa coisa de mensagem, olha, é complexo. isso, cara. Adultério. Ó, vou te falar, no meu ponto de vista, eu acho que o povo não vai crucificar ela porque ela está em alta.
é uma pessoa que tem dinheiro. Agora, se fosse uma pobrezinha da igreja, o povo ia fazer o quê? Ia metralhar, ia chamar ela de prostituta. Agora a pergunta que fica também, Marcos, como é que tu pega isso? Posso revelar minhas fontes. Oxe, eu nem Gente. sonhava com uma coisa Está dessa. vivendo feliz da vida, mas ele largou a mulher grávida, casou com a mulher que era amiga dela. A Mas uma pergunta- coisa é certa. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Foi o que a gente foi falando no camarim. O que ele fez com a outra, vai fazer com ela. Só vai mudar a vítima. Porque pessoas narcisistas, pessoas tóxicas, só trocam de Pastor vítima. Jeff, ó. Eu tô fazendo psicanálise. Eu tô estudando psicologia. A verdade é a seguinte: até quando as pessoas vão se enganar pensando que uma família feliz vai ser perfeita com a destruição de uma outra família? Fica só essa pergunta. É porque fica assim, né? Eu fico imaginando o Léo ligando para Helena, ó, vou passar aí junto com a minha esposa, que era tua ex-amiga, com as Mas minhas você duas filhas. acha que ele tem essa postura? Porque alguém que deixa a esposa grávida pra já estava de papinho ali, né, de conversinha, já começa ali errado. Traição, né, amiga? Vamos falar rasgado. A saúde mental dessa vítima, como está? Porque Ela é assim, minha amiga. Ela pô, fez igual Judas fez. se é Por isso, difícil, por isso que tava ela na cantou. mesa. Ela fez a música. A Juliane fez a música de Judas. De Porque Judas. para- É, Tá, será que essa tá. música tem alguma coisa a ver? Aqui eu sou a única mulher. Autobiografia, Ela sabe? foi Judas. Gente, eu sou a se- única Vamos lá, vamos mulher. para encerrar aqui que também tem outros aqui. Não, pera aí, eu sou a única mulher aqui. Ah, me perdoe, Se por favor. como mulher já é difícil, você não passando por um momento de gravidez, você pegar uma situação de traição, você imagina a sensação de vulnerabilidade de uma mulher esperando um filho, porque mexe com tudo dessa mulher. Né? O corpo dela não está 100%, os hormônios estão todos sensíveis, a gente tem a questão ali, né, da depressão pós-parto que a pessoa pode enfrentar. Tudo que quando você tem uma gestação com um parceiro, você cria essa identidade de apoio. E ele não deu. Então eu não acho já que ele vai acho ter esse. que ele foi visionário. Ele viu quem ia dar mais retorno. É, porque também ela é compositora também. Sim. Né, é. Eu, Ela no fez meu uma ponto música. de vista, ele Empresário viu esse gospel. homem. Esse homem é um tremendo Visionário. visionário, Mas E realmente a Juliane está dando mais retorno. A Helena, né? Que ela consiga encontrar uma pessoa, um homem de verdade, Sim, que dê ela a vinha ela ser curada, né? amor, Ela precisa de atenção, cura agora. carinho, respeito. Pô, que história triste, cara. É, Sério. é muito triste mesmo. Muito. Muita gente, assim, às vezes, porque assim, o que gera indignação é que as pessoas se revoltam quando você apresenta isso. Sim. E aí, às vezes, o cara fica com tanta vergonha que gera-se até um assédio processual. Eu vou processar. É. Não, isso tem que ser retirado do ar, porque isso vai prejudicar a minha imagem. Quer dizer, você é fruto das suas escolhas, não é assim? É. Você escolhe como você quer viver a sua vida. Você tem opinião, né, pastor, doutor? O senhor tem a opção de o senhor escolher como o senhor quer viver. Justamente, você acaba sendo escravo das suas decisões. É. Então vamos lá. Vamos aqui para outra matéria aqui. Vamos lá, vamos passando aqui, Joninhas. Rapidamente. Tchau, Juliane. Eita! Olha, gente, eu tô vindo aqui como jornalista, tá? Muita gente sabe que a gente, às vezes, tem alguns embates na rede social, né? Ele sempre, quando eu falo dele, ele bota aquele vídeo dos caras da Light, que eu vivi essa situação. Deixa eu te contar rapidinho aqui. No período da pandemia, Fofocas. eu não deixei de desligar a luz da minha sogra no apartamento, a Light foi lá, só que um rapaz que estava filmando, era da igreja que eu era, e filmou e jogou no grupo. Eu Aham. brigando com os policiais, saí preso, depois os policiais me liberaram. Então, assim, quando eu falo verdade dele, ele solta isso. Ai, meu Deus. Mas não é isso. Ô, Leozinho, fica tranquilo que aqui o assunto é outro. Isso aqui não tem nada a ver. O Leonardo Salles, todo mundo sabe que aqui no Brasil ele fechou 16 igrejas da TPM. Tem 2 abertas, uma ali fica ali na Catedral e outra lá em Caxias. Sendo que essas igrejas, uma igreja quando fecha, para onde o membro vai? Se um belo dia você levanta, você vê o seu pastor notificando lá, ó, eu estou fechando a igreja por perseguição, por coisas que eu tive meus motivos para fechar ela. E aí, para onde vão essas pessoas? Qual a credibilidade que eles passam a ter do pastor? Poxa, a igreja que eu frequentava, o pastor fechou. Então ele fecha 16 igrejas, sai do país por especulações. Eu não gosto dele. Fica à vontade. Por especulações
As Ele me pessoas... entregou uma revelação que até hoje não aconteceu. Ah, é? Falou Me seu entregou. nome, CPF. Não falou meu nome. Ele me entregou que Deus ia restaurar o meu casamento. E até hoje, fiquei nessa, arrumei um problema seríssimo com a Light, de tanto chifre que eu tomei, eu passava aí arrastando os fios todos. Eu tenho uma filha na fé, que é uma blogueira muito famosa, conhecida, foi na igreja dele, ele botou ela no altar, e ele chamou ela para comer uma pizza. Pediu o WhatsApp dela, depois ele mandou uma foto para ela de sunga. Então, para mim, ele não é profeta. Para mim, Calma ele é um aí, prostituto. calma aí. Como é que é isso? Sim. Doutor, só segura isso daí, hein? Como é que é? Fala de novo. Minha filha na fé, eu tenho uma filha na fé que ela é blogueira, Certo. famosa. Sim. Tem meio Eu posso milhão trazer de ela aqui se seguidor. eu chamar ela, vem? Eu acho que sim, dependendo do cash. Ah, essa aí tem coisas que vale a pena. Jornalista às vezes Entendeu? Tem paga. coisa. Então, tipo assim, quando eu tava indo muito na igreja Gente, dele. que bomba. Eu ia direto na igreja dele. No Você era começo. frequentador assíduo? Olha que o Sim. assunto não era nem esse. Eu ia Sim. falar dele e do Valdomiro, Sim. mas Outra fica à fofoca. vontade. Não, eu tô Não, falando eu não meu O gosto dessas advogado coisas, tá não. vermelho. O que acontece? Pra mim, tipo assim, não é homem de Deus. Pra mim, a igreja dele é uma empresa. Pra mim, é um prostituto do evangelho. Porque no momento que se presta esse serviço, aí eu indo direto, uma filha minha na fé falou pra mim assim, pastor, o que tu tá fazendo na igreja desse homem? Tive na igreja dele, ele me chamou para comer uma pizza, pegou meu WhatsApp. Já achei errado ele me colocar no altar, sabendo do meu histórico, sabendo do que eu trabalho, do que eu faço. Mas mesmo assim subi, e eu com muito temor, ele pegou e me mandou uma foto de cueca, né, com o órgão dele duro. Então, para mim, ele não é profeta. Possa ser que ele tenha mudado, né? Ele casou e tal. Não, ele não é casado, não. Ele vive maritalmente. Ele é o quê? Vive maritalmente. Não é casado Não, no não é papel. casado. Porque quando ele Que sofreu aquele... prostituição, hein? Quando ele atropelou um rapaz, inclusive até ele por sua vez, ele perdeu, né, uma ação daquele rapaz lá do negócio do acidente, que ele disse que o rapaz era assaltante, passou por cima. Ali ele estava com a habilitação dele vencida. Por quê? Porque uma fonte, eu tenho um aplicativo que ele dá toda a informação, né? Assim, aquela coisa que a gente coloca até com questão jornalística para poder saber o que é feito e o que é posta, né, falso. umas fotos sensual, né, marcando tudo. E aí, ele perdeu a habilitação dele, questão de pontos, naquele dia estava inabilitado, e em seguida ele foi prestar o boletim de ocorrência dele, lá ele colocou que ele é divorciado, estando casado, já com filha, tudo bonitinho. Porque ele era casado Então, com uma pastora da Baixada, A pastora dele é minha amiga, a Anne. Beijo, minha amiga, eu te né? A amo. ex-esposa. É, ex-esposa dele. É uma Pra amiga mim, ele é um minha. prostituto. Você É. perguntou meu ponto de vista. Inclusive, Prostituta e A bem da empresário. verdade, hoje, o Leonardo Salles, eu tive a oportunidade, a minha irmã frequentava a igreja dele quando era ali em Vargem Grande. E todas as vezes que eu olhava para ele, ele nunca olhou nos meus olhos. Eu não confio em homens que não olham nos olhos do outro. Então, é justamente isso. E toda a trajetória, a história, remete ao que está acontecendo. E para mim, o euro vale muito mais do que o real. Então é muito mais fácil largar tudo aqui, ir embora e largar as pessoas que estavam aqui na fé, que projetaram ele. E é muito fácil ele pegar hoje para a internet, abrir a boca, falar o que ele fala para as pessoas, engambelar meio mundo de pessoas para poder tentar arrancar dinheiro das pessoas. aquela igreja de infelizmente. Vargem Grande, ele abriu numa semana e fechou na outra, Quero né? 100 pessoas aqui com uma oferta de R$1.000. A É muito voto. diferença que Deixa eu eu falar acho- uma coisa para Fala você. aí, fala. Eu acho que a pior canalice, eu tô falando para você do mundo gospel geral. Sim. É o homem que tá vendo pessoas importantes no seu quadrante, no seu culto, e se levanta para falar, eu quero 10 pessoas com R$1.000. Eu conheço muita igreja que faz isso. É canalha, Pelo isso amor é de Deus. explorador da fé, isso aí usurpador Sim. de lã da ovelha da, Eita. Conheço pessoas que falam, você que tem o teu Bolsa Família. Eu conheço, eu quero 20 pessoas com E uma oferta uma de coisa R$100. que eu A igreja queria pequena falar, faz isso também. a gente Eu estava sei. falando da cantora, né, da roupa. Isso serve para homens também. Sim. Isso serve para pastores também.
a vestimenta que E você também faz. teve a polêmica, né, dele saindo da casa da Pocahontas de madrugada. Eita. E Eita. olha a só, pastor. bonequinha dela pra chorar. Ele não. Ué, gente. Olha, vamos falar o Leonardo rasgado. Salles, ele tem a maneira, vou usar a fala do Leonardo Salles agora. Eu te perguntei alguma coisa, você já me viu, você me passou com informação. Olha, Léo, eu não sei de nada, ele está aqui convidado para contar a história dele. Se você pegar aqui para ver o programa todo na íntegra, você sabe dar um testemunho dele, ex-travesti e tal. Só que o mundo gospel, ele é pequeno, né, E gente? vai ficar salvo isso até. Entendeu? E fica coisa- Agora, salvo. ô Marcos, uma coisa que também, não querendo desmerecer nós, porque eu sou brasileira e eu amo meu país, mas a legislação no exterior, a conduta no exterior é muito diferente do Brasil. Eu cheguei até a colocar Porque, algumas coisas assim, no havia Instagram, uma mas você igreja recebe no muito exterior, ataque dele. tentar Ele tem um fazer pessoal essa que é questão de cego oferta, mesmo. entendeu, o povo doutor? é cego por ele, o povo adora ele. Mas no exterior a coisa é muito O diferente. povo hoje em dia não adora mais a Jesus. Tá. O povo quer adorar o profeta, o povo Buscam quer adorar por o aquilo que pastor. Deus pode dar e não por aquilo É. que Jesus é. É. Acabou. Eita, olha. Eu acredito sim que o culto dele, o fogo desça, porque tem gente por trás orando, pagando preço, gente que tem vida com Deus, e ele se aproveita disso tudo para fazer o que ele quer fazer, o teatro dele. E aí, Eu Marcos? não estou sendo parcial, eu não estou sendo parcial não, Leozinho. Pelo contrário, hoje eu estou aqui na finalidade de ser um jornalista, trazer celebridade, você é uma celebridade no mundo gospel. Afinal de contas, ele construiu, né? Ele fez bastante marketing, hoje tem mais de 3 milhões de Lançou até seguidores, perfume com seu nome próprio. lançou perfume. Então, Diga-se gente, de calma aí, passagem, é uma caatinga. só um minutinho. Oi, já tô indo já. Tchau, Lia, foi um prazer te ver, Tchau. tá? Ó, Ele estão é- me ligando aqui, entendeu? Então tá, tchau, tchau, prazer. tchau, gente, tchau, pessoal. Gente, ele lança as bombas e deixa a gente assim. Pô, tu Não desligou é? aqui, cara. Tá desligado. Gente, ele perguntou o que você acha. Eu aí? falo rasgado, eu acho Tá, não? Alô, cada rasgada. um com o seu cada um. Gente, vamos nos recuperar aqui, beber uma água depois dessa e a gente volta. Fica ligado aí, hein? Não, é outra não, deixa aí. Bom, então vamos começar aqui tudo que aconteceu no mundo do Fuxico Gospel aí, mas olha só. Ele veio aqui, ele jogou a bomba, então nada melhor do que ele fazer a apresentação do Fuxico Gospel. Vem pra cá, Marcos. Ai, meu Deus. Ó, daqui a pouco... Gertrudes, daqui a pouco a gente se fala. Eu quero saber dessa fofoca aí. Não, quer dizer, Ó, não de então mim, de vai fofoca ficar minha. com você. Não, tá, e... O que é, Lia? Olha Fala. só, já que você veio aqui, jogou a bomba pra gente, várias bombas, não é não, doutor? Não é não, pastor? Segura o restante. Pois é. Nada melhor do que ele o quê? Pra Sustenta. fazer a semana do Fuxico Gospel. Combina perfeitamente com você. Depende. O senhor vai me defender, doutor? Estamos aí, né? Depende. Então vamos lá, gente. Vamos que tempo é dinheiro, tem que ir embora, porque tá rolando um churrasquinho aqui na Mangueira. Já me ligaram aqui 3 vezes, dona Gertrudes. Um abraço para a senhora. Então vamos aqui. O que acontece aqui? Pastor é alvo de denúncia por suposto esquema que teria causado prejuízo superior a 240 mil. Como é o modus operandi desse pastor? O que ele fazia? Ele usava essa questão, quando você está pregando, você tem autoridade, você está ali, você é um líder espiritual, e você acaba sendo referência. E dependendo do ciclo emocional da pessoa, ela te endeusa. Infelizmente, isso acontece muito nos nossos meios. O que aconteceu aqui nesse caso? Ele entrava em contato com os pastores, diziam que trabalhava na área de licitação e que ele ganhava as licitações, só que ele não tinha dinheiro para comprar o material, para entregar o material que ele havia ganho a licitação. Para não perder, ele pedia um dinheiro determinado à pessoa como investimento, tipo, eu ganhei um pregão de 10 televisões da Samsung, só que eu não tenho dinheiro, porque o órgão licitatório é assim, primeiro você entrega para depois você receber. E aí, o que acontece, doutor? O senhor tem mais ou menos a ideia já, né, pela sua sábia ciência. O que ele fazia? Ele pegava o dinheiro dessa pessoa, alegando que iria dar para ela um percentual de investimento sobre aquilo que ela estava investindo. Só que depois a pessoa descobria que não tinha licitação nenhuma, que tudo aquilo ali era fraude. O senhor aí que é advogado, doutor Jean Anderson, o que o senhor pode dizer? Qual o cuidado que as pessoas precisam ter? Até porque a posição dele de líder espiritual, Lagoinha, que é uma igreja de peso, Lagoinha que
Hoje, por mais que esses escândalos tenham acontecido junto ao Banco Master aí, mas ainda continua sendo uma referência para muita gente, né? O que o senhor acha disso aí? O que acontece? As pessoas têm utilizado da fé, né, para arrancar a lã das ovelhas. E quando as pessoas elas sobem, eu falo pessoas, eu não vou tratar nem como pastor, porque eles sobem ao altar, eles sabem quem são as pessoas, o local aonde ele está podendo falar aquilo ali, e sabem do potencial financeiro das pessoas que estão ali embaixo. Então, eles fazem do evangelho um mercantilismo, e eles vão lá e apresentam para eles uma facilidade. E isso vai acontecer sempre nas igrejas, onde as pessoas buscam a Deus por aquilo que Deus pode proporcionar para ele, e não por aquilo que Deus é. E quando você busca alguém com referência, querendo buscar algo para si, esse é o resultado. Então, infelizmente, as pessoas estão sendo enganadas porque elas estão buscando não o Deus para a vida delas, mas o Deus que pode trazer benefícios próprios para eles. E, infelizmente, vão aparecer estelionatários como esse da fé e que vão destruir as finanças dessas pessoas que tanto tentaram se manter até os dias atuais. Eu quero ouvir o senhor, mas me dá rapidamente um tempinho dessa fala. O senhor falou aqui que o senhor tinha um nível de relacionamento com o pastor Leonardo Salles, né? O senhor falou com muita propriedade. Já ministrei lá na igreja Então, é dele. isso que eu ia Tenho perguntar. foto. O senhor tem foto? Tenho. O senhor aí cantando? Posso? Pode mostrar. Ah, tá. Tá aqui Lá sim. no início, Ó. no recreio. Qual é a câmera que eu mostro aqui? Joaninhas, qual é a câmera que eu mostro? Essa daqui, ó. Essa aqui foi TPM da onde? Do recreio, tá em 2019, hein, né? 2019. O senhor tirou do seu Instagram? Não tá lá mais não? Não, eu amava esse ministério, mas depois... O senhor cantava lá. Então o senhor é amigo praticamente... Não amigo, né? Aham. Eu sou apenas um adorador como todo mundo é. Mas teve uma proximidade, né? Eu frequentava muito a igreja como visitante e tal, já fui convidado. Só que, como foi o que eu falei, uma filha minha na fé, que é blogueira, passou por essa situação de receber uma foto dele íntima. Eu tive as minhas conclusões como crente. Ela mostrou pro senhor? Eu nem quis ver, tem coisa que a gente nem vê. Igual esse pastor de Campo Grande, né, que tá viralizado. Todo mundo tem um vídeo desse homem. O Fuxico também postou que ele se declarou, depois ele voltou atrás. E por causa dele eu fui expulso da minha igreja, tá? Você estava falando do pastor Lino? Isso. Eu conheço Todo mundo ele. tem esse vídeo, entendeu? Dele Inclusive, tendo inclusive relação até um sexual. caso aqui. Então, o que está acontecendo, pastor? Um vídeo viralizou dele, todo mundo está compartilhando. Só que ele foi na delegacia com um advogado e lá ele disse que quem compartilhasse esse vídeo seria processado. Não, e ele fala que isso é mentira. Mas todo mundo tem o sprint dele, do zap dele pessoal. O que o senhor... Deixa eu ouvir o senhor. O que o senhor... Bem, é excesso da verdade, né? Ele vai querer calar... Eu não sei dessa história a fundo, o sprint vi. dele bem profundo mesmo. Bem Ele profundo. mostrando Se fotos. é excesso da verdade e isso caiu... A pessoa no ela domínio pegou um público, telefone, gravou em cima. Ele mandava vídeo único, né? Única, isso. E eu sofri homofobia através dele. Eu não tenho, Felipe, eu não tenho nada contra você, eu te conheço. E eu estou mas aqui a processando gente... também um amigo dele, Thales Lima, porque fez homofobia Pastor no Thales meu vídeo. Lima. Sim, mandou um vídeo pro Felipe o espaço Lino. também está aberto aqui, a gente aqui está aqui em São Sim, Imparcial, né, Lia? eu que estou falando, eu estou processando o cantor Thales Lima, que pegou e fez homofobia no meu vídeo, que eu estava cantando um corinho de fogo, e enviou o meu vídeo para o Felipe Lino. O Felipe Lino me mandou o print, ele falando, coitadinha da Mapoa. Aí, a Mapoa não, a ex-Mapoa, tá te processando. Sabe por quê? É porque pessoas igual você, homofóbica, que não respeita a história do próximo, não respeita pessoas que Deus levantou, que tem que pagar o preço, porque alguém tem que te parar na terra. E eu estou processando mesmo. Por causa disso, eu comecei a discutir com o Lino, né? Em fazendo vídeo, falando sobre os pecados do povo, né? Essa particularidade do Felipe Lino, eu não sei. Eu também, para mim, foi um grande choque. Eu também gosto dele. Eu não tenho, assim, uma proximidade. Foi um grande choque, porque eu não imaginava, né? Ver aqueles vídeos. Ele mesmo gravou. Eu não sabia que ele curtia esse lado. Me chocou muito. Mas por causa dele, minha pastora me expulsou da igreja.
E ela primeiro conversou comigo, falou, não quero que você fique se expondo, porque vai respingar na igreja. E ela me expulsou da igreja. Eu fui expulso da igreja por causa disso. Porque a gente não tem mais o direito de se defender. No momento que a pessoa invade a privacidade do meu vídeo para fazer homofobia comigo, eu tenho o direito de resposta. Tem ou não tenho? Com certeza. É importante falar o seguinte, até porque nós temos um pêndulo. Nós não sabemos ali a cadeia de custódia daquelas coisas que foram geradas com relação ao vídeo do pastor Felipe, não é isso? Isso. Porém, foi tirada de uma visualização única. E hoje é fácil quebrar essa visualização única, não é mais difícil de tirar. Porém, a pergunta que fica é, se isso for verdade, será que isso pode, como tantas outras coisas não podem, mas acontecem, será que isso pode ser um pastor e gerar esses vídeos, esses conteúdos e serem distribuídos? Até onde vai a fé da pessoa? Até onde vai a capacidade da pessoa nesse contexto? Fica aqui a pergunta, eu não sei nem de onde fica, eu não sei de onde é só uma dúvida e o mal do povo, que o povo quer ser enganado, o povo gosta. O povo gosta da mentira. E como é que foi a reação das pessoas com essa manifestação que você fez, o Jeff? Então, eu não sabia sobre essa parte do Lino, né? Sobre a homossexualidade dele. Quando eu vi o vídeo, eu recebi de muitos seguidores, vídeo, print, eu fiquei apavorado. E comecei a me defender, né? Porque eu sofri homofobia da parte do amigo dele, junto com ele. Então, comecei a me defender na internet. Minha pastora falou comigo assim, olha, eu não posso te defender porque vai respingar no ministério. Fiquei doente. Sabe por quê? Porque eu esperava mais. Então, as pessoas não estão mais preocupadas. Na palavra direta, o senhor foi convidado a se retirar, então, da igreja? Convidado? Não, eu fui expulso da igreja. Me excluíram da igreja, me bloquearam, me tiraram de tudo. Porque eu não quis parar. E eu não xinguei ninguém, não ofendi ninguém. Sofreu eu sofri a homofobia. Eu tenho voz, eu tenho o direito de me defender. Parei no hospital, sofri um acidente de carro, no meio disso tudo, a minha mente ficou perturbada. Por quê? Eu estava ali trabalhando na obra. Eu esperava mais. Isso tem quanto tempo, pastor Jeff? Tem quanto tempo? Isso deve ter uns 20 dias. Marcos, aonde vai, disso, né, a questão da igreja? Eu fui expulso por causa dele. Porque eu postei uma foto dele no motel e comecei falando, você está falando de mim. Foto de quem? Do Felipe Lino no motel com uma mulher, que eu postei. Sim. Ele começou a me ligar desesperado, que isso, Jeff, tira isso de lá. Eu falei assim, não, o Thales começou, você comentou no meu vídeo, então para mim ficou uma panela, depois você apagou. Aí ele falou, não, mas tira aquilo de lá. Eu falei, então tá bom. Mas quem tá fazendo homofobia comigo? Ele falou, o Thales Lima, ele me mandou o print. Tô processando. Sabe por quê? Porque eu acho que as pessoas têm que respeitar. Só que o povo não gosta de falar de gente grande porque tem medo, porque a igreja vai desvaziar. Ai, meu Deus do céu, o voto vai ficar fraquinho, o movimento vai ficar, né, fraco. Eu recebi tanto áudio que me dá até nojo, entendeu? De falar que eu faço parte desse vínculo de pastores, porque o povo acha que o cargo pastoral é como se ele fosse um presidente. Mas antes da gente ser pastor, a gente também é gente. E se ele caiu, eu acho que, amiga, eu vou te dizer assim, amiga, porque eu tô já com intimidade com você. Eu acho que ele tinha que ser disciplinado. Mas a igreja virou uma empresa. Mas é o que eu ia falar agora, né, Marcos? Eu tive 3. Olha como é que a gente está perdendo a credibilidade da igreja. E a igreja dele está lotada. É um pastor que faz uma licitação e é mentira, é uma situação... Antigamente era o pastor, né? A igreja era o hospital, agora deixou de ser hospital, para ser tribunal. Doutor, antigamente os boatos eram de pastor pegando então vamos correr aqui, que as ovelhinhas. 5 agora minutos. É pastor pegando... Dinheiro. Não, agora é pastor pegando homem. Tá um mistério muito forte. O pastor não tá pegando mais as mulheres, não. Olha, ai, meu pai eterno. Doutor, prepara o processo. O vídeo eu fiquei apavorado quando eu vi. Vamos aqui pro próximo quadro, rapidinho aqui. Vamos ver se cada um, pelo menos, aqui dá mais ou menos uma opinião aqui em 1 minuto e meio. Então, isso aqui repercutiu semana passada nas redes sociais. Que eu olhei isso aqui, eu falei... Ai, meu pai, eu já tô com 50, vou para 56 anos agora, mês que vem.
Eu imaginei ver tudo nessa vida. Você que veio de lá, que eu vi que foto sua do terreiro de Umbanda. Deixa eu te explorar um pouquinho mais, 1 minuto e meio, só do teu ponto de vista, para a gente ficar bem bacana aqui com a nossa posição. Isso aqui funciona? Então, a amarração amorosa, É. eu já fiz muitas quando eu era, né? Aham. Há 13 anos atrás. Funciona. Funciona. O inferno existe. Funciona. E cobra muito. Na época que eu me separei do policial que eu era casado, eu gastei foi 18 mil para trazer ele de Conseguiu? volta. Trouxe. Lia, seu posicionamento. Eu acredito que funcione à medida em que você não tem uma proteção espiritual ali. Por isso que a gente estava falando que você tem que Sim. orar, permanecer em oração e estar na presença E de esse Deus. povo é um povo unido. Eles gastam com força. Eu trouxe o bruxo do Maranhão. Eu tive que alugar um centro de macumba, comprar bode, comprar cabrito. Tu tem noção quanto que custa cada bicho desse? 4, 5 mil reais? Entendeu? Eu convivo com muitas trans. Tem trans que quando a E pessoa... quando chega na igreja, as pessoas querem dar ninharia. É. É isso. Mas o isso povo aí. não quer mais dar dinheiro na igreja porque só tem ladrão. Eu vi suas fotos, assim, tem gente que quando assume a homossexualidade trans, ela ainda tem resquícios masculino. É aquela mistura que você ainda consegue observar. Você não, você foi um rosto totalmente feminino. A pergunta que não quer calar: banheiro feminino na sua vida existia ou você entrava no masculino? Você Eu entrava... sempre fui o cão, né? Ah. Eu sempre fui o cão, sempre fiz o que eu achei que eu tinha que fazer. Sempre frequentei o banheiro de mulher. E nunca fui barrado. Até porque eu saía também com muitos homens se passando Mas a por sua mulher. fisionomia, né? Hoje em dia o camarada Sim. coloca uma roupa nele, uma barba na cara, eu sou mulher. Não. Eu acho que não deveria existir o terceiro banheiro. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela por ser travesti, transexual, ela já é discriminada o tempo todo. Pra que a diferença do terceiro banheiro? Pois Me é. conta. Se ela já tá levando na identidade dela que ela é uma mulher. Se na identidade, na documentação dela, ela tá como mulher. Por que o terceiro banheiro? Mas se é um homem, se é um trans, né? Você acha que ele deve frequentar o banheiro de mulheres? Um homem trans? É. Eu acho que ele deve frequentar o banheiro de homens, até porque ele está se posicionando como homem. E a mulher, e a travesti, a transexual, ela tem que frequentar o banheiro de mulher. Gente, a gente também tem que aprender a respeitar. Deus trabalha, mas o respeito acima de tudo. Até porque quando eu estava estudando sobre isso, a mulher trans... Meu pastor me ganhou. É como mulher mesmo, Lia, né? meu Você- pastor me ganhou para Jesus porque eu vi respeito nele. Ele perguntou para mim assim: qual é o seu nome? Eu falei: meu nome de homem para ele. Ele falou assim: não, eu quero que você me fale qual nome você quer que eu te chame. Eu falei assim: meu Deus, se esse homem me respeita, ele merece a minha confiança, merece ter acesso a mim, e a gente tem que aprender a respeitar o próximo. Eu continuo batendo nisso. Respeito é bom e todo Doutor, mundo gosta. Doutor, o que o senhor acha disso? Ele, por sua vez, ele disse que uma mulher trans, não operada ou operada, ela pode frequentar o banheiro feminino. Ah, tanto faz. Você acha que isso aí... A mulher, o homem trans vai ter que utilizar da mesma forma que o homem utiliza. O Pois mictóide, da mesma até forma, vai ter porque que se portar da mesma ele é um forma. homem trans. Na identidade dele tá homem. Eu acho que o que acontece muito com relação a isso é que existem, em todos os nichos da sociedade, existem pessoas que respeitam e existem pessoas que não têm respeito. Isso vai acontecer dentro do evangelho, da Umbanda, do Candomblé, isso vai acontecer para homens héteros, homens homossexuais. A questão toda é que existem muitas pessoas que não respeitam. Sim. Esse é o grande problema, que foi falado, sobre o respeito. Eu acho que, tendo respeito... O preconceito é muito grande. O preconceito é muito grande. Oi! Cara, Lia, tô indo. Ué, já? Não, pro churrasco Já da tá Mangueira. Poxa. Forte abraço. Tá? Bom ver o senhor. Tá legal? Ele Tá? só sai assim, Tchau. já viu? Tô chegando aí daqui a pouquinho. Ele só sai assim, tá legal. gente. Ele Tchau, só tchau. sai assim. Não, ele só sai assim. Olha, ficam aqui as postagens do Fuxico Gospel dessa semana que bombaram aí. A gente quer saber a sua opinião, comenta, fala aí o que você acha, o que não acha. O pastor Jeff foi aqui bem categórico em dizer, não, eu concordo que uma mulher trans tem que sim frequentar banheiro. Diz aí se você concorda ou não. E também sobre isso, sobre a amarração amorosa, até que ponto nós, como cristãos,
Isso nos Inclusive, alcança, eu tenho né? uma tia que ela é mãe de santo e uma cliente lá do meu salão, que ela é mãe de santo, e ela me mostra muita crente fazendo amarração. Eita! Ainda também tem um babado aí que falam que a Renálida fez amarração pra prender aquele novinho dela, tá? Gente, e aí? Deixa aí seus comentários, muito hein? babado. Fica ligado! Gente, o TV Fala Crente desse sábado, vocês viram aí, né? Como foi? O pastor Jeff não poupou nada e nem ninguém. E olha, pastor João, o senhor perdeu, hein? Porque foi demais. Pastor Jeff, obrigada pelo seu tempo, pela sua sinceridade, pela presença de Deus que a gente viveu aqui. E deixa aqui seu Instagram, pede o pessoal para te seguir. Vai lá, gente. Gente, sigam bastante meu perfil. Eu sou cantor, compositor da Evelyn Braga e de outros cantores. Meu Instagram é Jeff, J-E com 2F, Cabral Oficial. A gente fala rasgado, a gente fala a verdade que ninguém te conta. E ó, vou deixar uma enquete aqui. Quem quer o pastor Jeff aqui de novo para poder, junto com o Marcos, participar das Eu polêmicas? preciso hein? casar, amiga. E outra coisa, gente, o pastor Jeff precisa casar. De novo, De né? novo. De novo, que eu também muito Vamos chifre. fazer um para namoro aqui do pastor Vamos, Jeff? vamos fazer. vamos. Olha aí, gente, quem sabe, ó, fica ligadinho. As pretendentes, né? Pode entrar em contato, né? Manda mensagem Tu aí pra faz gente. aquela... Como que se fala? Vamos A quer? triagem. Vamos Faz a fazer. triagem, Vamos entendeu? fazer a triagem. Tá Então, ótimo. ó, fica ligadinho, segue a gente, segue o pastor Jeff. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Até o próximo sábado, ó. Beijo! Deus é na tua vida. Beijo. Muito bom. Tirar aqui.